O milionário vê sua empregada pegando comida do lixo quando descobre o motivo. Começa a chorar. No topo de uma colina, dominando o horizonte da cidade, erguia-se majestosa a mansão de Alejandro Montero. Com suas colunas de mármore e janelas que brilhavam como diamantes sob o sol, a propriedade era um testemunho do sucesso e da opulência. Alejandro, aos 45 anos, era a imagem viva do triunfo empresarial. Sua empresa de tecnologia, TechVision, havia revolucionado a indústria com inovações que pareciam saídas de filmes de ficção científica. Naquela manhã, Alejandro acordou com o suave murmúrio dos lençóis de seda egípcia. Espreguiçou-se preguiçosamente, desfrutando do luxo que o cercava. Sua rotina matinal era um ritual bem ensaiado. Um banho em sua banheira de hidromassagem com vista panorâmica da cidade, seguido de um café da manhã gourmet preparado por seu chefe pessoal. Enquanto saboreava seu café importado, Alejandro folheava as últimas notícias em seu tablet de última geração. As manchetes falavam de sua mais recente conquista. A TechVision havia lançado um sistema de inteligência artificial que prometia revolucionar os cuidados de saúde. As ações da empresa haviam disparado, acrescentando outras centenas de milhões à já considerável fortuna de Alejandro. Senhor Montero, seu carro está pronto, anunciou Javier, seu mordomo, interrompendo seus pensamentos. Alejandro assentiu, ajustou a gravata de seda em frente ao espelho e saiu da mansão. Seu Rolls Royce o esperava, reluzente sob o sol da manhã. Enquanto o motorista lhe abria a porta, Alejandro não pôde evitar sentir uma onda de satisfação. Tudo em sua vida era perfeito, ordenado, exatamente como ele havia planejado. O trajeto até a sede da TechVision foi suave e silencioso. Alejandro aproveitou para revisar sua agenda do dia, reuniões com investidores, uma videoconferência com sua equipe de desenvolvimento em Tóquio e o planejamento de sua próxima campanha de marketing. Sua mente já estava acelerando, antecipando os desafios e oportunidades que o aguardavam. Ao chegar ao imponente edifício de vidro e aço que abrigava a TechVision, Alejandro foi recebido com reverências e sorrisos. Funcionários e executivos igualmente se afastavam à sua passagem, murmurando cumprimentos respeitosos. Ele respondia com gestos corteses, mas distantes, mantendo sempre aquela aura de inacessibilidade que, acreditava, era parte fundamental de sua imagem de líder. Em seu escritório no último andar, com vista panorâmica da cidade, Alejandro mergulhou em seu trabalho. As horas passaram voando entre ligações, apresentações e decisões que afetariam o futuro de milhares de funcionários e milhões de usuários de seus produtos. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e púrpura, Alejandro sentiu aquela familiar sensação de realização. Mais um dia produtivo, mais um passo em direção ao topo do mundo empresarial. Enquanto recolhia suas coisas para voltar para casa, sua assistente entrou apressadamente. Senhor Montero, há um problema no estacionamento. Parece que um dos funcionários da manutenção está causando uma cena. Alejandro franziu a testa. Detestava problemas, especialmente aqueles que ameaçavam manchar a imagem perfeita de sua empresa. Do que se trata? Perguntou, sua voz tingida de irritação. É melhor que o senhor veja por si mesmo, senhor, respondeu a assistente, visivelmente desconfortável. Intrigado e irritado em partes iguais, Alejandro seguiu sua assistente até o estacionamento subterrâneo. O que viu ali o deixou paralisado. Junto aos contêineres de lixo, iluminado pelas frias luzes fluorescentes, estava um homem de meia idade, vestido com o uniforme de manutenção da TechVision. O homem, com movimentos frenéticos e desesperados, remexia entre os sacos de lixo, tirando restos de comida e colocando-os em uma sacola plástica que carregava consigo. Alejandro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A cena era tão surreal, tão fora de lugar no mundo limpo e ordenado que ele havia construído, que por um momento não soube como reagir. Quem é esse homem? Conseguiu perguntar finalmente, sua voz mal um sussurro. É Manuel Rodrigues, senhor. Trabalha na manutenção há quase 10 anos,
respondeu a assistente, evitando olhar diretamente para a cena. Alejandro observou Manuel, notando pela primeira vez os detalhes, as olheiras profundas, as mãos calejadas, a forma como seus ombros se curvavam sob um peso invisível. Como era possível que alguém que trabalhava para ele, em sua empresa bem-sucedida e próspera, se visse reduzido a procurar comida no lixo? Nesse momento, Manuel levantou o olhar e seus olhos se encontraram com os de Alejandro. Por um instante, o tempo pareceu parar. No olhar de Manuel, Alejandro viu uma mistura de vergonha, desespero e um lampejo de algo mais. Ressentimento? Resignação? Tão rápido quanto havia ocorrido, o momento passou. Manuel, ao perceber que havia sido descoberto, recolheu apressadamente sua sacola e se afastou quase correndo, perdendo-se nas sombras do estacionamento. Alejandro ficou ali, imóvel, sentindo como se o chão sob seus pés tivesse começado a vacilar. A imagem de Manuel procurando no lixo havia se gravado a fogo em sua mente, desafiando tudo o que ele acreditava saber sobre sua empresa, seu sucesso, seu mundo. "Senhor Montero, quer que eu chame a segurança?" perguntou a assistente, quebrando o silêncio. Alejandro negou com a cabeça, incapaz de encontrar palavras. Sem dizer mais nada, deu meia volta e se dirigiu ao seu carro. Sua mente um turbilhão de perguntas sem resposta. Enquanto o Rolls Royce deslizava pelas ruas noturnas da cidade, Alejandro olhava pela janela, mas já não via os arranha-céus iluminados nem as vitrines luxuosas. Em vez disso, via o rosto de Manuel, repetidamente, como um lembrete persistente de uma realidade que ele havia escolhido ignorar por tempo demais. Pela primeira vez em anos, Alejandro Montero, o magnata da tecnologia, o homem que tinha tudo, sentiu-se profundamente perturbado. E enquanto a mansão aparecia no horizonte, uma pergunta ressoava em sua mente. O que mais ele havia estado deixando passar? O som de uma tosse persistente acordou Manuel Rodrigues muito antes de seu despertador tocar. Ele se levantou lentamente da cama, esfregando os olhos cansados enquanto escutava atentamente. A tosse vinha do quarto ao lado, onde sua mãe, Dona Carmen, dormia. Ou, pelo menos, tentava dormir. Manuel olhou para o relógio. 4h30 da manhã. Com um suspiro, levantou-se e foi até o pequeno quarto de sua mãe. Encontrou-a sentada na cama, seu corpo frágil sacudido por outro ataque de tosse. "Mãe, como você está se sentindo?" perguntou Manuel, sentando-se ao lado dela e esfregando suavemente suas costas. Dona Carmen tentou sorrir entre as tosses. "Estou bem, filho. Não se preocupe comigo. Volte a dormir. Que você tem que trabalhar." Mas Manuel sabia que ela não estava bem. A doença pulmonar de sua mãe havia piorado nos últimos meses e os medicamentos estavam cada vez mais caros. Olhou ao redor do pequeno quarto, notando as rachaduras nas paredes, a tinta descascada, o velho ventilador que mal funcionava. Este não era o lugar onde sua mãe deveria estar passando seus últimos anos. Depois de se certificar de que Dona Carmen tomasse seus medicamentos e voltasse a dormir, Manuel retornou ao seu quarto. Mas o sono já o havia abandonado. Sentou-se na beira da cama, sua mente um turbilhão de preocupações. O som de passos leves o tirou de seus pensamentos. Sua filha mais velha, Lucia, de 10 anos, apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentos. "Pai, a vovó está mal de novo?" perguntou com voz preocupada. Manuel forçou um sorriso. "Não se preocupe, meu amor. A vovó só precisa descansar. Volte para a cama. Ainda é muito cedo." Lucia assentiu, mas em vez de voltar para seu quarto, aproximou-se e abraçou seu pai. Manuel a apertou contra si, sentindo um nó na garganta. Como poderia explicar à sua filha que as coisas iriam melhorar quando nem ele mesmo tinha certeza disso? Quando Lucia finalmente voltou para sua cama, Manuel se levantou e começou a se preparar para mais um longo dia de trabalho. Na cozinha, enquanto preparava um café da manhã simples, seu olhar pousou na geladeira quase vazia. O estômago se revirou ao lembrar do que tinha tido que fazer na noite anterior no estacionamento da Tech Vision.
A vergonha e a culpa o invadiram novamente, mas ele as afastou com determinação. Faria o que fosse necessário para alimentar sua família. Às 6h em ponto, Manuel saiu de seu pequeno apartamento em um bairro modesto da cidade. O contraste com o mundo para o qual se dirigia não poderia ser mais marcante. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, via seus vizinhos começarem seu dia. Trabalhadores da construção civil carregando suas ferramentas, mães levando seus filhos à escola antes de irem para seus próprios trabalhos, idosos varrendo as calçadas em frente às suas casas. A viagem de ônibus foi longa e apertada, mas Manuel mal notou. Sua mente estava ocupada fazendo cálculos, tentando esticar seu salário para cobrir todas as necessidades: o aluguel, a comida, os medicamentos de sua mãe, o material escolar das crianças. Não importava como tentasse, os números nunca fechavam. Quando chegou aos imponentes portões da Tech Vision, Manuel sentiu o familiar nó no estômago. Entrou pela porta de serviço, cumprimentando com um gesto seus colegas da manutenção. Todos usavam o mesmo uniforme cinza, tornando-se quase invisíveis nos corredores reluzentes da empresa. À medida que o dia avançava, Manuel se movia pelos andares da empresa como um fantasma, limpando, consertando, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente para os brilhantes engenheiros e executivos que nem sequer notavam sua presença. Cada vez que passava perto da cafeteria, o cheiro de comida fresca fazia seu estômago roncar, lembrando-o da escassez em casa. Durante seu intervalo, Manuel se sentou em um canto afastado da área de manutenção, tirando o pequeno almoço que havia preparado, um sanduíche simples e uma maçã um pouco machucada. Enquanto comia, não pôde evitar pensar na cena da noite anterior. A vergonha o invadiu novamente ao lembrar do olhar de choque no rosto do Sr. Montero. "Está tudo bem, Manuel?", perguntou Rosa, uma de suas colegas, sentando-se ao seu lado. Manuel forçou um sorriso. "Sim, só um pouco cansado. Minha mãe não tem passado bem." Rosa assentiu compreensivamente. "Se precisar de alguma coisa, sabe que pode contar comigo." Manuel agradeceu o gesto, mas sabia que Rosa tinha suas próprias lutas. Todos ali as tinham. O resto do dia transcorreu em uma névoa de tarefas repetitivas e preocupações constantes. Quando finalmente chegou a hora de sair, Manuel se sentiu exausto, física e emocionalmente. Mas seu dia estava longe de terminar. No caminho para casa, parou em uma farmácia para comprar os medicamentos de sua mãe. O preço havia subido novamente, e Manuel sentiu um peso no peito ao ver quanto restava em sua carteira depois de pagar. Ao chegar ao seu prédio, subiu as escadas lentamente, cada passo um esforço. Antes de entrar em seu apartamento, parou um momento, respirou fundo e colocou seu melhor sorriso. Não queria que seus filhos vissem sua preocupação. "Pai!", gritaram Lucia e seu irmão mais novo, Miguel, de 7 anos, correndo para abraçá-lo assim que entrou. "Meus amores", respondeu Manuel, abraçando-os fortemente. Por um momento, todas as suas preocupações se desvaneceram. A noite transcorreu em uma rotina familiar: ajudar as crianças com suas tarefas, preparar um jantar simples, garantir que sua mãe tomasse seus medicamentos. Enquanto lavava a louça, Manuel ouvia Lucia ler uma história para Miguel, e o som de suas risadas era como um bálsamo para sua alma cansada. Mais tarde, depois de colocar as crianças para dormir, Manuel se sentou na pequena varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade. À distância, podia ver o edifício da Tech Vision, brilhando como um farol de riqueza e sucesso. A imagem do Sr. Montero voltou à sua mente, e com ela, uma mistura de emoções, vergonha, ressentimento e um toque de esperança que não podia explicar. Manuel tirou do bolso um pequeno colar de prata, a única coisa de valor que lhe restava. Havia pertencido à sua falecida esposa, Helena, e era a última coisa que tinha dela. Acariciou o pingente com nostalgia, lembrando de tempos melhores. O que Helena pensaria de sua situação atual? Ficaria decepcionada? Com um suspiro, guardou o colar novamente. Não podia vendê-lo, não ainda.
Era o último vestígio de uma vida que parecia cada vez mais distante. Enquanto se preparava para dormir, Manuel prometeu a si mesmo que encontraria uma maneira de seguir em frente. Por seus filhos, por sua mãe, pela memória de Helena. Não importava o que tivesse que fazer, não desistiria. Alejandro Monteiro não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Manuel procurando no lixo o perseguia cada vez que fechava os olhos. Levantou-se antes do amanhecer, inquieto e perturbado. Enquanto observava o sol nascer da varanda de sua suíte principal, Alejandro percebeu que algo fundamental havia mudado nele. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, sentia-se verdadeiramente desconfortável em sua própria pele. Como é possível? Perguntou-se em voz alta. Como alguém que trabalha para mim pode se ver reduzido a procurar comida no lixo? A pergunta ecoava em sua mente, desafiando tudo o que acreditava saber sobre sua empresa, seu sucesso, sua visão de mundo. Decidido a entender, Alejandro fez algo que nunca havia feito antes. Ligou pessoalmente para o Departamento de Recursos Humanos. Preciso de todas as informações que tiverem sobre Manuel Rodrigues, do Departamento de Manutenção, ordenou, sua voz traindo uma urgência incomum. Enquanto esperava as informações, Alejandro percorreu sua mansão com novos olhos. Cada objeto de luxo, cada comodidade. Agora parecia gritar-lhe sobre a disparidade entre sua vida e a de pessoas como Manuel. Quando finalmente recebeu o dossiê de Manuel, Alejandro mergulhou em sua leitura. Descobriu que Manuel trabalhava na TechVision há quase uma década, sempre pontual, sempre eficiente. Tinha 2 filhos e uma mãe doente sob seus cuidados. Seu salário, embora dentro dos padrões do mercado para seu cargo, mal cobria as necessidades básicas de uma família na cidade. Como não percebi isso antes? Murmurou Alejandro, sentindo uma mistura de culpa e frustração. Impulsionado por uma necessidade urgente de fazer algo, Alejandro tomou uma decisão impulsiva. Vestiu-se com roupas simples, algo que nunca usaria normalmente, e dirigiu-se ao bairro onde Manuel morava. O contraste com seu próprio bairro era chocante. Edifícios deteriorados, ruas estreitas, crianças brincando em calçadas rachadas. Alejandro se sentia como um estranho em sua própria cidade. Encontrou o prédio de Manuel e, após hesitar por um momento, entrou. Subiu as escadas, notando o cheiro de mofo, as paredes descascadas, os sons de vidas apertadas em espaços pequenos. Em frente à porta de Manuel, Alejandro hesitou novamente. O que estava fazendo realmente? O que esperava conseguir? Antes que pudesse decidir, a porta se abriu. Senhor Monteiro? A voz surpresa de Manuel o tirou de seus pensamentos. Alejandro se viu cara a cara com o homem que havia visto no estacionamento, mas em um contexto completamente diferente. Manuel parecia menor aqui, mais vulnerável, com olheiras profundas e uma expressão de confusão e alarme. Manuel, eu vim falar com você, disse Alejandro, surpreso pela insegurança em sua própria voz. Manuel, visivelmente desconfortável, olhou para ambos os lados do corredor antes de convidar Alejandro para entrar. O interior do apartamento era pequeno, mas limpo, com móveis gastos, mas bem cuidados. De um quarto próximo, ouvia-se o som de uma tosse persistente. Minha mãe, explicou Manuel, notando o olhar de Alejandro. Ela está doente. Alejandro assentiu, sentindo-se cada vez mais fora de lugar. Que direito ele tinha de invadir assim a vida privada de Manuel? Manuel, sobre o que vi ontem à noite, começou Alejandro, mas parou ao ver a expressão de vergonha e medo no rosto de Manuel. Senhor Monteiro, por favor, não me demita, implorou Manuel, sua voz mal um sussurro. Preciso deste emprego. Minha família depende de mim. A súplica atingiu Alejandro como um soco no estômago. Como haviam chegado a isso? Como um homem trabalhador podia temer tanto por seu sustento? Não estou aqui para demiti-lo, Manuel, disse Alejandro, tentando manter a compostura. Estou aqui porque quero entender. Quero saber como posso ajudar.
A surpresa no rosto de Manuel era evidente. Por um momento, ambos os homens se olharam, sem saber o que dizer. O silêncio foi quebrado pelo som da porta se abrindo. Pai, esqueci meu livro de mate. A voz alegre de uma menina se interrompeu abruptamente ao ver o estranho em sua sala. Lucia, querida, este é o senhor Montero, meu chefe, explicou Manuel, o desconforto evidente em sua voz. Lucia olhou para Alejandro com uma mistura de curiosidade e desconfiança. O senhor é o dono da empresa onde meu pai trabalha? Perguntou diretamente. Alejandro assentiu, surpreso com a franqueza da menina. Sim, sou eu. Então o senhor pode dar um aumento para o meu pai? Continuou Lucia, ignorando o olhar de advertência de Manuel. Ele trabalha muito, sabia? E precisamos de dinheiro para os remédios da vovó. Lucia, interveio Manuel, mortificado. Vá para a escola, conversaremos mais tarde. A menina saiu a contragosto, não sem antes lançar um último olhar inquisitivo a Alejandro. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções não expressas e realidades desconfortáveis. Alejandro olhou ao redor, notando pela primeira vez os detalhes, as fotos de família nas paredes, os brinquedos gastos em um canto, uma mesa com livros escolares e contas não pagas. Manuel, começou Alejandro, sua voz mais suave do que jamais havia sido em uma conversa de negócios. Quero que saiba que o que vi ontem à noite me fez perceber que estive cego para muitas coisas. Quero ajudar, não só você, mas todos os funcionários da Tecvision que possam estar passando por situações semelhantes. Manuel o olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. E, senhor Montero, agradeço sua preocupação, mas por que agora? Por que eu? A pergunta atingiu Alejandro com força. Por que agora? Por que ele precisou ver algo tão extremo para perceber a realidade de seus funcionários? Porque vivia em uma bolha, Manuel, admitiu Alejandro, surpreso com sua própria honestidade. E é hora de isso mudar. Nesse momento, um brilho metálico chamou a atenção de Alejandro. Manuel usava um colar, um simples pingente de prata que pendia de seu pescoço. Por alguma razão, aquele colar lhe parecia estranhamente familiar, mas não conseguia identificar por quê. Esse colar, cara, começou Alejandro, mas foi interrompido por outra tosse vinda do quarto ao lado. Preciso cuidar da minha mãe, disse Manuel, claramente ansioso para terminar essa visita incômoda. Alejandro assentiu, compreendendo. Claro, Manuel, prometo que isso não ficará assim. Haverá mudanças na Tecvision, mudanças reais que beneficiarão todos os funcionários. Enquanto saía do apartamento, Alejandro sentia uma mistura de emoções, culpa, determinação e uma estranha sensação de que havia algo mais nessa situação, algo que não conseguia identificar ainda. De volta ao seu carro de luxo, Alejandro olhou uma última vez para o prédio de Manuel. A disparidade entre esse mundo e o seu era esmagadora, mas agora que tinha visto a realidade, não podia ignorá-la. Vamos para o escritório, ordenou ao seu motorista. Temos muito trabalho a fazer. Enquanto o carro se afastava, Alejandro não conseguia tirar da mente a imagem do colar de Manuel. Por que lhe parecia tão familiar? E que outros segredos e conexões inesperadas descobriria nessa jornada de redescoberta? Alejandro passou os dias seguintes, imerso em uma voragem de atividade. Reuniões com o Departamento de Recursos Humanos, consultas com especialistas em responsabilidade social corporativa, revisões exaustivas das políticas salariais e de benefícios da Tecvision. Cada nova informação que obtinha só servia para aprofundar sua sensação de culpa e sua determinação de fazer mudanças reais. No entanto, em meio a todo esse turbilhão de atividade, Alejandro não conseguia tirar da mente a imagem do colar de Manuel. Essa sensação de familiaridade o perseguia, como uma lembrança na ponta da língua que se recusava a se materializar completamente. Uma noite, enquanto revisava velhos álbuns de fotos em busca de inspiração para os novos programas de bem-estar que planejava implementar na empresa, Alejandro se deparou com uma imagem que o deixou sem fôlego. Era uma foto de sua adolescência,
Ele junto com seu primeiro amor, Sofia, e ali, pendurado no pescoço de Sofia, estava um colar idêntico ao que havia visto em Manuel. Não pode ser, murmurou Alejandro, aproximando a foto para examiná-la melhor. As lembranças começaram a inundar sua mente. Sofia havia sido sua namorada no último ano do ensino médio, seu primeiro amor verdadeiro. Ela vinha de uma família modesta, mas cheia de amor, e foi ela quem primeiro lhe abriu os olhos para realidades diferentes da sua. O colar havia sido um presente de Alejandro, comprado com suas economias, uma promessa de amor eterno. Mas então, a vida os havia separado. Alejandro havia partido para estudar no exterior, prometendo manter contato. No entanto, imerso em sua nova vida, em sua ambição de triunfar, gradualmente havia deixado a comunicação se desvanecer. Quando voltou, anos depois, Sofia havia desaparecido. Ninguém sabia o que havia sido dela. Como esse colar chegou a Manuel? Perguntou-se Alejandro, sua mente trabalhando a toda velocidade. Poderia haver alguma conexão entre Sofia e Manuel? Ou era tudo uma coincidência cruel do destino? Decidido a chegar ao fundo desse mistério, Alejandro fez algo que não fazia há anos. Procurou o número de seu velho amigo do ensino médio, Ramon, que havia sido o melhor amigo de Sofia. Alejandro, é você? A voz surpresa de Ramon ressoou através do telefone. Quanto tempo? Depois de trocar brevemente algumas cortesias, Alejandro foi direto ao ponto. Ramon, preciso te perguntar algo sobre Sofia. Você soube algo dela depois que fui embora? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Ramon falou novamente, sua voz estava carregada de emoção. Alejandro, há algo que você deveria saber. Algo que prometi não contar, mas acho que é hora de você saber. O coração de Alejandro começou a bater forte. O que é? Ramon? Por favor, me diga. Sofia estava grávida quando você foi embora. Soltou Ramon. Ela não quis te contar porque sabia o quanto era importante para você estudar no exterior. Pensou em te contar quando você voltasse, mas... Alejandro sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Grávida? Mas... o que aconteceu? Onde ela está agora? Sinto muito, Alejandro. Sofia faleceu durante o parto. A voz de Ramon se quebrou. Foi muito difícil para todos. O bebê sobreviveu. Um menino. A família de Sofia o criou. Alejandro desabou em sua poltrona. Sua mente um turbilhão de emoções. O menino... o que foi feito dele? A última coisa que soube é que se chamava Manuel. Manuel Rodrigues, como o sobrenome de solteira de Sofia. O mundo de Alejandro parou. Manuel, seu funcionário, o homem que havia visto procurando no lixo, o homem cuja pobreza o havia sacudido até a medula, poderia ser seu filho? Ramon, preciso que me diga tudo o que sabe, disse Alejandro, sua voz mal um sussurro. Enquanto Ramon lhe contava tudo o que sabia sobre o destino de Sofia e seu filho, Alejandro sentia que sua vida inteira se reescrevia. Cada decisão que havia tomado, cada passo em seu caminho para o sucesso, agora era visto sob uma nova luz. Naquela noite, Alejandro não dormiu. Ficou acordado, olhando para velhas fotos de Sofia, tentando ver nelas as feições de Manuel, como não havia notado antes. Quantas vezes havia passado ao lado de seu próprio filho sem saber? Na manhã seguinte, com olheiras profundas e o coração pesado, Alejandro tomou uma decisão. Precisava falar com Manuel, revelar-lhe a verdade, tentar consertar anos de ausência involuntária. Mas e como se diz a alguém que você tem sido seu chefe distante por anos, que na verdade é seu pai? Como se repara uma vida inteira de ausência e negligência? Alejandro passou os dias seguintes em um estado de agitação constante. Por um lado, estava implementando mudanças radicais na TechVision, aumentos salariais, melhores benefícios, programas de bem-estar para os funcionários. Por outro, lutava com a verdade que acabara de descobrir e a melhor maneira de revelá-la. Finalmente, após uma semana de debate interno, Alejandro decidiu que precisava falar com Manuel novamente.
Desta vez, no entanto, a conversa teria um peso muito maior. Manuel ficou surpreso quando recebeu a ligação do escritório do Sr. Montero, solicitando outra reunião. Os últimos dias haviam sido um turbilhão de mudanças na TechVision. Aumentos salariais inesperados, novos benefícios, até mesmo a promessa de um programa de bolsas de estudo para os filhos dos funcionários. Todo mundo na empresa falava sobre a repentina transformação do Sr. Montero. Quando Manuel entrou no escritório de Alejandro, notou imediatamente que algo era diferente. O normalmente impecável empresário parecia cansado, com olheiras visíveis e uma expressão de profunda preocupação em seu rosto. "Manuel, por favor, sente-se", disse Alejandro, sua voz carregada de uma emoção que Manuel não conseguiu identificar. Manuel se sentou, nervoso. Apesar das recentes mudanças positivas, anos de precariedade o haviam condicionado a sempre esperar o pior. Alejandro respirou fundo antes de falar. "Manuel, há algo que preciso te dizer. Algo que mudará nossas vidas para sempre." Manuel sentiu seu coração acelerar. O que poderia ser tão importante? "Há alguns dias, quando estive na sua casa, notei o colar que você usa", começou Alejandro. "Esse colar tem uma história que você precisa conhecer." Manuel instintivamente tocou o colar que pendia de seu pescoço. "Era da minha mãe", disse suavemente. "É a única coisa que tenho dela." Alejandro assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Sua mãe se chamava Sofia, não é?" Manuel o olhou surpreso. "Sim, como o senhor sabe. Porque fui eu quem deu a ela", respondeu Alejandro, sua voz mal um sussurro. "Sofia e eu estivemos juntos há muitos anos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Manuel olhava para Alejandro com uma mistura de confusão e crescente compreensão. "O que o senhor está dizendo?" perguntou Manuel, sua voz trêmula. Alejandro se levantou, incapaz de ficar parado. "Manuel, há alguns dias descobri algo que mudou tudo o que eu acreditava saber sobre minha vida. Sofia, sua mãe, estava grávida quando nos separamos. Eu não sabia. Fui estudar no exterior e perdemos o contato. Quando voltei anos depois, ela já tinha morrido", completou Manuel, sua voz mal audível. Alejandro assentiu, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. "Manuel, o que estou tentando dizer é que eu sou seu pai." O mundo pareceu parar para Manuel. As palavras de Alejandro ecoavam em sua mente, desafiando tudo o que acreditava saber sobre sua vida, sua identidade, seu lugar no mundo. "Não", disse Manuel, levantando-se de repente. "Não pode ser. Isso é loucura." "Sei que é difícil de acreditar", disse Alejandro, dando um passo em direção a Manuel. "Mas juro que é a verdade. Passei os últimos dias investigando e falando com velhos amigos. Tudo se encaixa, Manuel. Você é meu filho." Manuel recuou, sua mente um turbilhão de emoções, raiva, confusão, incredulidade e um toque de algo que não queria admitir: esperança. "E o que espera que eu faça com essa informação?" disparou Manuel. "Acha que isso muda alguma coisa? Que de repente vou esquecer anos de luta, de ver minha família sofrer enquanto o senhor vivia em sua mansão?" Alejandro baixou a cabeça, a culpa visível em cada linha de seu rosto. "Não espero que me perdoe, Manuel. Não mereço seu perdão, mas precisava que soubesse a verdade. E quero tentar fazer parte da sua vida, se me permitir." Manuel ficou em silêncio, processando tudo o que acabara de ouvir. Sua mente viajou para sua infância, para as histórias que sua avó lhe contava sobre sua mãe, para as noites em que se perguntava como seria ter um pai. "Preciso de tempo", disse finalmente Manuel. "Ah, isso é demais." Alejandro assentiu, compreensivo. "Claro, leve todo o tempo que precisar. Estarei aqui quando estiver pronto para conversar." Manuel se dirigiu à porta, mas antes de sair, parou e se virou para Alejandro. "Mais uma coisa", disse, sua voz carregada de emoção. "Minha família, meus filhos e minha mãe, são minha vida. Se isso é verdade, se o senhor realmente é meu pai, preciso saber que eles ficarão bem. Eu prometo, Manuel."
respondeu Alejandro com fervor. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que sua família tenha tudo o que precisar. Manuel assentiu brevemente e saiu do escritório, deixando Alejandro sozinho, com seus pensamentos e o peso de anos de ausência involuntária. Enquanto isso, no pequeno apartamento de Manuel, Lucia e Miguel brincavam alheios ao drama que se desenrolava. Dona Carmen, de seu quarto, tossia suavemente, seus pensamentos com o filho que tanto se esforçava para manter a família. Nenhum deles podia imaginar como suas vidas estavam prestes a mudar, como o destino havia tecido uma rede de conexões que agora, finalmente, vinha à tona. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Manuel. Cada manhã ele acordava esperando que tudo tivesse sido um sonho, apenas para ser atingido novamente pela realidade da situação. Seu chefe, o homem que sempre vira como um símbolo de tudo o que estava fora de seu alcance, era, na verdade, seu pai biológico. No trabalho, Manuel sentia os olhares curiosos de seus colegas. As mudanças na Tech Vision haviam sido rápidas e drásticas, e todos se perguntavam que papel Manuel desempenhava nisso tudo. Os rumores corriam como fogo, mas ninguém se atrevia a perguntar diretamente. Por sua vez, Alejandro mergulhou no trabalho com energia renovada. Implementou programas de bem-estar, revisou todas as políticas da empresa e até iniciou uma fundação para ajudar famílias de baixa renda. Mas cada decisão, cada ação, estava tingida pelo peso de sua recente descoberta. Uma tarde, enquanto Manuel limpava um dos andares executivos, se encontrou cara a cara com Alejandro. O momento foi desconfortável, carregado de palavras não ditas e emoções contidas. Manuel, começou Alejandro, sua voz suave. Como você está? Manuel visivelmente se tensionou. Estou trabalhando, senhor. Alejandro fez uma careta diante do formalismo. Manuel, por favor, você não precisa me chamar de senhor. Eu sou bem, você sabe. Com todo o respeito, respondeu Manuel, sua voz controlada. Ainda estou processando tudo isso. Não posso simplesmente esquecer anos de tudo. Alejandro assentiu, compreensivo. Eu entendo. Só quero que saiba que estou aqui, quando estiver pronto para conversar. Manuel assentiu brevemente e continuou seu trabalho, deixando Alejandro com uma mistura de frustração e tristeza. Naquela noite, em casa, Manuel não pôde mais conter o peso da verdade. Sentou sua mãe e seus filhos na pequena sala e, com voz trêmula, contou-lhes tudo. Dona Carmen ouviu em silêncio, lágrimas rolando por suas bochechas. Quando Manuel terminou, ela se levantou lentamente e o abraçou com força. Meu menino, sussurrou, sentindo uma mistura de amor, orgulho e medo. Como isso mudaria suas vidas? Eles estavam preparados para o que viria. Enquanto isso, em sua mansão, Alejandro passava outra noite em claro. Olhava para velhas fotos de Sofia, tentando imaginar como teria sido sua vida se tivesse sabido a verdade tantos anos atrás. O remorso o consumia, mas também sentia uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para ser o pai que Manuel merecia. Na manhã seguinte, Alejandro tomou uma decisão. Não podia mudar o passado, mas podia tentar construir um futuro melhor. Com determinação, começou a fazer ligações e a movimentar as coisas. Se Manuel não estava pronto para aceitá-lo como pai, talvez pudesse demonstrar sua sinceridade através de ações. Nos dias seguintes, mudanças misteriosas começaram a acontecer na vida de Manuel. Um especialista renomado chegou para tratar de Dona Carmen, oferecendo seus serviços gratuitamente. Lucia e Miguel receberam bolsas de estudo integrais em uma das melhores escolas da cidade. Até mesmo o velho prédio onde moravam começou a ser renovado, com melhorias que beneficiavam todos os moradores. Manuel observava essas mudanças com uma mistura de gratidão e receio. Sabia que Alejandro estava por trás de tudo isso, e uma parte dele queria rejeitar tudo. Mas ver o sorriso no rosto de sua mãe, ouvir a empolgação nas vozes de seus filhos, era difícil não se sentir grato. Uma noite,
Enquanto Manuel caminhava pelo parque perto de sua casa, encontrou-se com Alejandro. Não foi uma coincidência. Alejandro havia estado esperando, aguardando o momento certo para conversar. Manuel, disse Alejandro suavemente, sei que não posso mudar o passado, mas quero que saiba que estou comprometido em fazer parte da sua vida, da vida dos seus filhos, se me permitir. Manuel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte. Finalmente falou, não será fácil. Há muita dor, muita história entre nós. Eu sei, respondeu Alejandro, mas estou disposto a tentar se você estiver. Manuel tocou o colar em seu pescoço, pensando em sua mãe, nas histórias que nunca chegou a ouvir de sua boca. Pensou em seus filhos, no futuro que poderiam ter. E pensou em si mesmo, no menino que sempre se perguntou por que não tinha um pai. Talvez, disse finalmente Manuel, pudéssemos começar com um jantar. Você, eu e minha família. O sorriso de Alejandro iluminou seu rosto. Eu adoraria isso, Manuel, mais do que você pode imaginar. Enquanto os dois homens caminhavam juntos pelo parque, conversando tentativamente sobre planos futuros, o colar de Manuel brilhava sob a luz da lua. Era um símbolo de um passado compartilhado, de amor perdido e encontrado, e da promessa de um novo começo. A história de Alejandro e Manuel estava apenas começando, cheia de desafios e possibilidades. Mas pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam algo que haviam perdido há muito: esperança. O jantar que Manuel havia proposto se tornou um evento carregado de expectativas e nervosismo para todos os envolvidos. Alejandro, acostumado a lidar com conselhos administrativos e negociações multimilionárias, se viu surpreendentemente ansioso diante da perspectiva de compartilhar uma refeição com a família de seu filho recém-descoberto. Manuel, por sua vez, debatia-se entre a curiosidade e a desconfiança. Uma parte dele ansiava por conhecer mais sobre seu pai biológico, sobre a história de amor que havia levado à sua existência. Outra parte temia que esse novo vínculo pudesse de alguma forma ameaçar a vida que havia construído com tanto esforço. A noite do jantar chegou, e o pequeno apartamento de Manuel fervilhava de atividade. Dona Carmen, sentindo-se melhor graças aos novos tratamentos, insistiu em cozinhar ela mesma, enchendo a casa com aromas de seu famoso ensopado. Lucia e Miguel corriam de um lado para o outro, meio empolgados, meio nervosos diante da perspectiva de conhecer seu recém-descoberto avô. Quando a campainha tocou, um silêncio expectante caiu sobre a casa. Manuel abriu a porta para encontrar Alejandro ali, vestido de maneira casual mas elegante, segurando um buquê de flores e uma sacola de presentes. Boa noite, disse Alejandro, sua voz traindo um leve tremor. Espero não ter chegado cedo demais. Manuel negou com a cabeça, convidando-o a entrar. Você chegou na hora certa. Entre, por favor. Ao entrar na sala, Alejandro se viu imediatamente rodeado pelo calor e o caos organizado de uma família real. Dona Carmen saiu da cozinha, secando as mãos em seu avental. "Seu senhor Montero", disse ela, sua voz misturando respeito e uma pitada de desafio maternal. "Bem-vindo à nossa casa." Alejandro se aproximou dela, oferecendo-lhe as flores. "Por favor, me chame de Alejandro, e obrigado por me receber em sua casa." Lucia e Miguel, que até então haviam estado escondidos atrás do sofá, se aproximaram timidamente. Alejandro se agachou para ficar no nível deles, sorrindo suavemente. "Olá", disse, sua voz cheia de emoção contida. "Ou vocês devem ser Lucia e Miguel. É um prazer conhecê-los." Lucia, sempre a mais corajosa, deu um passo à frente. "É verdade que você é nosso avô?" Alejandro assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "É verdade, embora seja novo para mim também. Espero que possamos nos conhecer melhor." Miguel, ainda tímido, se aproximou um pouco. "Você tem mesmo uma mansão de verdade? Com piscina e tudo?" Manuel estava prestes a repreender Miguel por sua pergunta direta, mas Alejandro soltou uma gargalhada genuína. "Sim, tenho uma casa grande com piscina. Talvez algum dia vocês possam visitá-la, se seus pais concordarem."
O jantar transcorreu em um ambiente de cautela inicial que aos poucos foi dando lugar a uma calidez tentativa. Dona Carmen, inicialmente receosa, se viu compartilhando anedotas da infância de Manuel, enquanto Alejandro ouvia atentamente cada palavra, tentando reconstruir em sua mente os anos perdidos. À medida que a noite avançava, as conversas se tornaram mais profundas. Manuel, encorajado pela atmosfera relaxada, se atreveu a fazer a pergunta que estava rondando sua mente. Alejandro, começou, sua voz suave, mas firme. Você poderia me contar mais sobre minha mãe? Sobre como vocês se conheceram? Como ela era? Um silêncio expectante caiu sobre a mesa. Alejandro tomou um gole de água, preparando-se para responder. Sofia era extraordinária. Começou, sua voz carregada de emoção. Nos conhecemos no último ano do ensino médio. Eu era o típico garoto rico, arrogante, acreditando que o mundo girava ao meu redor. Ela me ensinou a ver além da minha bolha. Enquanto Alejandro falava, pintando com suas palavras a imagem de uma jovem Sofia, cheia de vida e compaixão, Manuel sentia que uma parte de si mesmo, uma parte que sempre estivera incompleta, começava a se preencher. Ela tinha esse dom, continuou Alejandro, podia ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas mesmas não podiam ver. Foi ela quem me inspirou a querer usar a tecnologia para tornar o mundo um lugar melhor, embora tenha me levado anos para lembrar essa lição. Dona Carmen, que estivera ouvindo atentamente, interveio. Sofia sempre falava de você com carinho, mesmo depois que você foi embora. Ela nunca quis que Manuel crescesse com ressentimento. Essas palavras atingiram Alejandro com força. Eu não merecia sua bondade. Se ao menos eu tivesse sabido... Manuel, vendo a dor nos olhos de Alejandro, sentiu que algo se suavizava dentro dele. Não podemos mudar o passado, disse suavemente, mas talvez possamos construir algo novo a partir daqui. A noite continuou, com histórias compartilhadas, risos tentativos e, pouco a pouco, a formação de novos laços. Quando chegou a hora de Alejandro ir embora, o ambiente era notavelmente diferente do início da noite. Na porta, Alejandro parou e olhou para Manuel. Obrigado, disse simplesmente, por me dar esta oportunidade. Manuel assentiu, um pequeno sorriso em seus lábios. É um começo. Enquanto Alejandro se afastava, Manuel ficou na porta, observando-o. O colar em seu pescoço parecia pesar um pouco menos, como se parte do fardo que carregava tivesse se aliviado. Dentro, Lucia e Miguel bombardeavam Dona Carmen com perguntas sobre sua nova família estendida, enquanto ela tentava responder com paciência e sabedoria. Nos dias e semanas seguintes, pequenas mudanças começaram a se manifestar. Alejandro, fiel à sua palavra, continuou seus esforços para melhorar as condições de vida não apenas da família de Manuel, mas de todos os funcionários da Tech Vision. Implementou programas de educação continuada, melhorou os pacotes de benefícios e estabeleceu um fundo de emergência para funcionários em situações difíceis. Manuel, por sua vez, começou a se abrir lentamente para a ideia de ter Alejandro em sua vida. Aceitou a oferta de Alejandro de pagar por cursos noturnos para que pudesse completar sua educação, um sonho que havia abandonado há muito tempo devido às circunstâncias. No entanto, nem tudo era perfeito. Havia momentos de tensão, mal-entendidos e velhos ressentimentos que ocasionalmente vinham à tona. O abismo entre seus mundos, embora estivesse se fechando, ainda era significativo. Um dia, enquanto Manuel estudava na biblioteca da Tech Vision, um novo benefício para os funcionários, encontrou-se com Patrícia, a assistente pessoal de Alejandro. Ela o olhou com uma mistura de curiosidade e algo que parecia quase ressentimento. Então você é o famoso Manuel, disse ela, seu tom aparentemente amigável, mas com um fio oculto. O filho perdido do grande Alejandro Montero. Manuel se tensionou, inseguro de como responder. Sim, acho que sim. Patrícia se inclinou mais perto, baixando a voz. Só espero que você saiba o quão sortudo é.
Alguns de nós trabalhamos a vida toda para chegar onde estamos, e você simplesmente aparece. Antes que Manuel pudesse responder, Patrícia se afastou, deixando-o com uma sensação de mal-estar. Era um lembrete de que, apesar dos avanços, ainda havia um longo caminho a percorrer. Essa noite, enquanto jantava com sua família, Manuel permaneceu inusualmente silencioso. Lucia, perspicaz como sempre, notou seu estado de espírito. "Aconteceu alguma coisa, pai?" perguntou, seus grandes olhos cheios de preocupação. Manuel olhou para sua filha, depois para Miguel e sua mãe. Eram essas as pessoas por quem havia lutado toda a sua vida. Como poderia explicar-lhes as emoções complicadas que estava experimentando? Às vezes, começou lentamente, quando as coisas mudam muito rápido, pode ser difícil saber exatamente como se sentir. Dona Carmen assentiu compreensivamente. A mudança sempre traz desafios, filho, mas também oportunidades. Manuel sorriu fracamente. "Você tem razão, mãe. É só que, às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa ao deixar Alejandro entrar em nossas vidas." "Mas, pai", interveio Miguel, "o vovô Alejandro é demais. Ele nos levou ao zoológico outro dia e comprou sorvetes enormes." Manuel não pôde evitar rir. "Sim, é verdade. Ele tem sido muito generoso. E, mais importante", acrescentou Dona Carmen, "ele está tentando corrigir seus erros. Isso requer coragem." Manuel assentiu, pensativo. Sabia que sua mãe tinha razão. Apesar dos obstáculos e dos olhares ocasionais de desaprovação de alguns na Tech Vision, Alejandro estava fazendo um esforço genuíno. "Acho que todos estamos aprendendo", disse finalmente Manuel. "E talvez isso seja o importante, que estamos tentando." Enquanto a família continuava seu jantar, discutindo seus dias e fazendo planos para o futuro, Manuel percebeu que, apesar das complicações, sua vida havia se enriquecido de maneiras que nunca teria imaginado. O caminho à frente poderia ser difícil, mas pelo menos já não o percorria sozinho. E assim, a cada dia que passava, a família Rodrigues e Alejandro Montero continuavam construindo pontes sobre as águas turbulentas de seu passado compartilhado, avançando pouco a pouco em direção a um futuro que, embora incerto, estava cheio de possibilidades. À medida que as semanas passavam, a relação entre Manuel e Alejandro continuava evoluindo, embora não sem seus altos e baixos. Manuel se encontrava dividido entre a gratidão pelas oportunidades que Alejandro estava proporcionando à sua família e o ressentimento pelos anos de ausência e dificuldades. Uma tarde, enquanto Manuel trabalhava no escritório de manutenção da Tech Vision, recebeu uma ligação inesperada. Era Patrícia, a assistente de Alejandro. "Manuel", disse ela, sua voz tensa, "o senhor, Montero, quer vê-lo em seu escritório." Agora, intrigado e um pouco preocupado, Manuel se dirigiu ao andar executivo. Ao entrar no escritório de Alejandro, deparou-se com uma cena tensa. Alejandro estava de pé junto à janela, sua postura rígida, enquanto Patrícia o olhava com uma mistura de triunfo e ansiedade. "O que está acontecendo?", perguntou Manuel, sentindo que havia entrado no meio de uma tempestade. Alejandro se virou, seu rosto uma máscara de emoções contidas. "Manuel, sente-se, por favor. Há algo que precisamos discutir." Manuel se sentou, seu coração batendo forte. Ele tinha feito algo errado? Alejandro tinha se arrependido de reconhecê-lo como seu filho? "Patrícia trouxe à minha atenção certas informações", começou Alejandro, sua voz controlada. "Informações sobre seu passado." Manuel sentiu o sangue gelar. O que Patrícia poderia ter descoberto? "Aparentemente", continuou Alejandro, "alguns anos atrás você esteve envolvido em um incidente em seu antigo trabalho. Algo relacionado a dinheiro faltando." A memória atingiu Manuel como um raio. Ele se lembrou daqueles dias sombrios, quando sua mãe estava gravemente doente e eles não tinham dinheiro para seus medicamentos. Ele havia tomado uma decisão desesperada, uma que lamentava profundamente desde então. Começou Manuel, sua voz tremendo, "posso explicar." Patrícia interveio.
sua voz carregada de acusação. Explicar o quê? Que você é um ladrão, que tem enganado o Sr. Montero todo esse tempo. Chega, Patrícia! Exclamou Alejandro, surpreendendo ambos. Ele se voltou para Manuel, sua voz mais suave. Manuel, quero ouvir sua versão. Por favor, me conte o que aconteceu. Manuel respirou fundo, reunindo coragem. Foi há 5 anos. Minha mãe estava muito doente. Precisávamos desesperadamente de dinheiro para seus medicamentos. Eu se peguei dinheiro do caixa do meu antigo trabalho. Tinha toda a intenção de devolver, mas você foi pego, completou Alejandro. Manuel assentiu, envergonhado. Perdi meu emprego. Tive que fazer trabalho comunitário e pagar uma multa. Desde então, tenho tentado corrigir esse erro, ser um homem melhor para minha família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia olhava triunfante, claramente esperando que Alejandro demitisse Manuel na hora. Mas a reação de Alejandro surpreendeu a ambos. Manuel, disse suavemente, obrigado por ser honesto comigo. Sei o que é tomar decisões desesperadas quando você sente que não tem outra escolha. Ele se virou para Patrícia, sua voz adquirindo um tom de autoridade. Patrícia, agradeço sua diligência, mas no futuro peço que traga esse tipo de informação diretamente a mim em particular. Você pode se retirar. Patrícia saiu do escritório, claramente desconcertada com o rumo dos acontecimentos. Uma vez sozinhos, Alejandro se sentou ao lado de Manuel. Filho, disse, a palavra ainda soando estranha, mas sincera, todos cometemos erros. O importante é como escolhemos aprender e crescer a partir deles. Manuel sentiu que um peso enorme se levantava de seus ombros. Obrigado por entender. Tenho tentado deixar esse erro para trás, ser o homem que minha família merece. Alejandro sorriu suavemente. E você está conseguindo, Sr. Manuel. Vejo como você trabalha duro, como cuida de sua família. Isso diz muito mais sobre seu caráter do que um erro cometido em um momento de desespero. Manuel sentiu que as lágrimas ameaçavam cair. Pela primeira vez, realmente sentiu que Alejandro o via, não apenas como um funcionário ou mesmo como um filho recém-descoberto, mas como um homem complexo com sua própria história e lutas. Há mais uma coisa que quero discutir com você, continuou Alejandro. Tenho pensado em implementar um programa de mentores na Tech Vision, funcionários experientes orientando os mais jovens ou aqueles que querem avançar em suas carreiras. Gostaria que você fizesse parte deste programa, Manuel. Sua experiência, sua perspectiva, poderiam ser inestimáveis para outros. Manuel estava atônito. Mas sou apenas um funcionário da manutenção. Alejandro negou com a cabeça. Você é muito mais do que isso, Manuel. Você navegou por dificuldades que muitos de nossos funcionários nem podem imaginar. Sua resiliência, sua ética de trabalho, isso é o que quero que você compartilhe com os outros. Pela primeira vez, desde que havia descoberto a verdade sobre seu pai, Manuel sentiu uma conexão real com Alejandro. Não era apenas o laço de sangue, mas um entendimento mútuo, um respeito que ia além dos títulos e das posições. Eu ficaria honrado em fazer parte desse programa, disse Manuel finalmente. Alejandro sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Excelente. Trabalharemos nos detalhes juntos. Ao sair do escritório de Alejandro, Manuel se sentia diferente. A vergonha de seu passado, embora ainda presente, já não parecia um fardo insuportável. Em seu lugar, sentia uma nova determinação, um propósito renovado. Naquela noite, em casa, Manuel compartilhou o ocorrido com sua família. Dona Carmen o abraçou com força, orgulhosa da honestidade e do crescimento de seu filho. Lúcia e Miguel, embora não entendessem completamente a situação, sentiam a importância do momento. Isso significa que agora você vai trabalhar em um escritório chique como o vovô Alejandro? Perguntou Miguel empolgado. Manuel riu suavemente. Não exatamente, Miguel, mas significa que terei a oportunidade de ajudar outras pessoas na empresa, de compartilhar o que aprendi. Lúcia, sempre perspicaz, olhou para seu pai com olhos brilhantes. Estou orgulhosa de você, pai. Você sempre nos ensinou a ser honestos e a trabalhar duro, mesmo quando as coisas são difíceis. As palavras de sua filha
tocaram Manuel profundamente. Ele percebeu que, apesar de todos os desafios que haviam enfrentado, ele havia conseguido transmitir valores importantes a seus filhos. "Obrigado, meu amor", disse, abraçando Lucia. "Todos estamos aprendendo e crescendo juntos." Os meses seguintes foram um período de transformação para Manuel e sua família. O programa de mentores na TechVision decolou com sucesso, e Manuel se viu compartilhando sua experiência e conhecimentos com funcionários de diversos departamentos. Sua perspectiva única, combinando a experiência de trabalhar desde a base até sua nova posição, provou ser inestimável para muitos. Alejandro, por sua vez, continuou implementando mudanças na TechVision, inspirado em grande parte pelas ideias e sugestões de Manuel. A empresa começou a ser reconhecida não apenas por suas inovações tecnológicas, mas também por suas práticas trabalhistas progressistas e seu compromisso com a responsabilidade social. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. À medida que Manuel ascendia na empresa e sua relação com Alejandro se fortalecia, ele começou a enfrentar resistência de alguns executivos de alto nível que viam sua ascensão como uma ameaça. Uma tarde, após uma reunião particularmente tensa, onde Manuel havia proposto um novo programa de capacitação para funcionários de baixa renda, ele se encontrou cara a cara com Victor Salazar, o vice-presidente de operações. "Manuel", disse Victor, sua voz carregada de condescendência, "entendo que você se sente empoderado por sua nova posição. Mas deve se lembrar que há pessoas aqui que dedicaram décadas a esta empresa. Você não pode simplesmente entrar e esperar mudar tudo da noite para o dia." Manuel sentiu seu sangue ferver, mas manteve a compostura. "Senhor Salazar, com todo respeito, minhas propostas estão baseadas em minha experiência e no que aprendi com outros funcionários. Acredito que podem beneficiar a TechVision a longo prazo." Victor se aproximou, baixando a voz. "Escute, rapaz, todos sabemos por que você está aqui. Ser o filho perdido de Alejandro pode ter lhe dado um passe rápido, mas não se engane. Isto é um negócio, não uma obra de caridade." Antes que Manuel pudesse responder, a voz de Alejandro ecoou no corredor. "Há algum problema aqui, senhores?" Victor recuou, sua atitude mudando instantaneamente. "De forma alguma, o Alejandro só estava parabenizando Manuel por sua última proposta." Alejandro olhou para ambos os homens, seus olhos estreitados com suspeita. "Fico feliz em ouvir isso. Manuel, poderia me acompanhar até meu escritório? Há algo que quero discutir com você." Uma vez na privacidade do escritório de Alejandro, Manuel não pôde mais conter sua frustração. "Como posso fazer meu trabalho se metade do conselho diretor me vê como um intruso?" Alejandro suspirou, esfregando as têmporas. "Sinto muito, Manuel. Devia ter previsto que isso poderia acontecer. Alguns dos velhos guardas se sentem ameaçados pela mudança." "Não quero causar problemas", disse Manuel. Talvez tenha sido um erro aceitar essa posição." Alejandro se levantou, colocando uma mão no ombro de Manuel. "Não, filho, não foi um erro. Suas ideias, sua perspectiva, são exatamente o que a TechVision precisa. Não deixe que ninguém o convença do contrário." Manuel olhou para Alejandro, sentindo uma mistura de gratidão e determinação. "Obrigado, pai." Era a primeira vez que Manuel chamava Alejandro de pai, e o momento não passou despercebido para nenhum dos dois. Alejandro sentiu um nó se formar em sua garganta. "Manuel", disse suavemente, "sei que não posso compensar os anos perdidos, mas quero que saiba que estou incrivelmente orgulhoso do homem que você se tornou. E prometo que enfrentaremos esses desafios juntos." Naquela noite, durante o jantar familiar, Manuel compartilhou os eventos do dia com sua família. Dona Carmen ouviu atentamente, seu rosto uma mistura de preocupação e orgulho. "Filho", disse finalmente, "lembre-se sempre de onde você veio. Sua força não está em seu novo título ou em sua relação com Alejandro. Está em seu coração, em sua experiência, em seu desejo de ajudar os outros." Lucia, que estivera inusualmente calada, falou: "Pai,
Lembra quando você me ensinou a andar de bicicleta? Eu caí muitas vezes, mas você me disse que o importante era levantar e continuar tentando. Manuel sorriu, lembrando-se daquele dia. É verdade, meu amor. Bem, continuou Lucia, acho que é a mesma coisa agora. Talvez você caia, algumas vezes em seu novo trabalho, mas o importante é que você continue tentando, porque o que você está fazendo é importante. As palavras de sua filha tocaram Manuel profundamente. Ele percebeu que, em seu desejo de provar seu valor na TechVision, quase havia esquecido as lições mais importantes que ele mesmo havia ensinado a seus filhos. Vocês têm razão, disse Manuel, olhando para sua família com amor e gratidão. Não posso controlar o que os outros pensam de mim, mas posso continuar sendo fiel a quem sou e ao que acredito. Enquanto a família continuava seu jantar, discutindo seus dias e fazendo planos para o futuro, Manuel se sentiu renovado. Os desafios na TechVision eram reais, mas também era o apoio de sua família e a oportunidade de fazer uma diferença real. Em seu escritório, Alejandro revisava os relatórios do dia, mas sua mente estava na conversa com Manuel. Tirou uma velha foto de Sofia e olhou para ela com uma mistura de nostalgia e determinação. Estamos fazendo o certo, não é, Sofia? Murmurou. Nosso filho é um homem extraordinário. Prometo que farei tudo o que puder para apoiá-lo e protegê-lo. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Victor Salazar se reunia em segredo com outros executivos descontentes. Precisamos fazer algo, disse em voz baixa. Manuel Rodrigues e suas ideias progressistas estão mudando demais, rápido demais. É hora de tomar medidas. Os dias seguintes prometiam ser um campo de batalha de ideais, lealdades e o verdadeiro significado do sucesso empresarial. Manuel, Alejandro e toda a família Rodrigues enfrentariam desafios que testariam não apenas seu relacionamento recém-formado, mas também seus valores mais profundos. A tensão na TechVision atingiu seu ponto máximo algumas semanas depois. Manuel estivera trabalhando incansavelmente em um novo projeto, um programa de bolsas de estudo e estágios para jovens de bairros marginalizados, projetado para oferecer-lhes oportunidades no mundo da tecnologia. Era um projeto próximo ao seu coração, um que sentia que poderia fazer uma verdadeira diferença. O dia da apresentação final ao conselho diretor chegou. Manuel, nervoso mas determinado, expôs sua proposta com paixão e detalhes. Alejandro observava com evidente orgulho, enquanto Victor Salazar e seus aliados trocavam olhares céticos. É um projeto ambicioso, Sr. Rodrigues, disse um dos diretores quando Manuel terminou. Mas você considerou os custos? E como podemos ter certeza de que esses jovens estarão à altura dos padrões da TechVision? Manuel estava preparado para essa pergunta. Os custos iniciais podem parecer altos, mas a longo prazo, este programa nos fornecerá um grupo diverso e talentoso de novos funcionários. Quanto aos padrões, eu mesmo sou prova viva do que alguém pode alcançar quando lhe é dada uma oportunidade. Victor Salazar se inclinou para a frente, sua voz carregada de condescendência. Manuel, apreciamos seu entusiasmo, mas a TechVision é uma empresa de tecnologia de ponta, não uma organização beneficente. Talvez você devesse considerar iniciar uma fundação separada para esses projetos pessoais. Manuel sentiu seu sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Alejandro interveio. Victor, disse, sua voz calma mas firme. O propósito da TechVision sempre foi inovar e melhorar vidas. O projeto de Manuel se encaixa perfeitamente nessa missão. Além disso, outras empresas de tecnologia já estão implementando programas similares com grande sucesso. A discussão se acalorou, com o conselho dividido entre aqueles que apoiavam a visão de Manuel e Alejandro e aqueles que resistiam à mudança. Finalmente, decidiu-se adiar a decisão para uma reunião futura. Ao saírem da sala de reuniões, Manuel se sentia desanimado. Alejandro o alcançou no corredor. Não desanime, filho, disse suavemente. Sei você plantou uma semente importante hoje. Às vezes, a mudança leva tempo. Manuel assentiu, grato pelo apoio.
Obrigado, pai. Só espero não estar causando mais problemas do que soluções. Pelo contrário, respondeu Alejandro. Você está desafiando o status quo, e isso sempre incomoda alguns, mas é necessário para o progresso. Naquela noite, enquanto Manuel compartilhava os eventos do dia com sua família, a campainha tocou. Para surpresa de todos, era Alejandro. Espero não estar interrompendo, disse ele, um pouco desconfortável. Senti que precisava falar com todos vocês. Dona Carmen o convidou a entrar, e logo toda a família estava reunida na pequena sala. Alejandro olhou para cada um antes de falar. Quero que saibam que estou completamente comprometido com o projeto de Manuel. Começou. Mas, mais do que isso, estou comprometido com esta família. Passaram-se meses desde que descobri a verdade sobre Manuel. E cada dia me dou conta de como sou afortunado por ter esta segunda chance. Lucia, sempre direta, perguntou: Isso significa que você vai vir mais vezes para jantar, vovô? Alejandro riu, sentindo que parte da tensão se dissipava. Eu adoraria, se me permitirem. Enquanto a noite avançava, a conversa fluiu mais facilmente. Manuel observava como Alejandro interagia com seus filhos, respondendo suas perguntas sobre tecnologia e compartilhando histórias de sua juventude. Pela primeira vez, realmente se sentiu como uma família unida. No entanto, a paz da noite familiar foi interrompida por uma ligação telefônica urgente. Era Patrícia, a assistente de Alejandro. Senhor Montero, disse ela, sua voz tensa, houve um vazamento. Alguém enviou para a imprensa detalhes sobre o passado de Manuel e está insinuando que sua posição na Tech Vision é apenas por nepotismo. O mundo pareceu parar por um momento. Manuel e Alejandro se olharam. A preocupação evidente em seus rostos. Quem poderia ter feito isso? Perguntou Manuel, embora no fundo tivesse uma suspeita. Alejandro suspirou profundamente. Não sei com certeza, mas tenho uma ideia. Manuel, precisamos enfrentar isso de frente. Não podemos permitir que isso nos divida ou mine tudo o que conquistamos. Manuel assentiu, sentindo uma mistura de medo e determinação. Você tem razão. Não podemos nos esconder da verdade. Dona Carmen, que estivera ouvindo atentamente, interveio. Filhos Alejandro, lembrem-se de que a verdade sempre vem à tona. O importante é como vocês decidem enfrentá-la. Lucia e Miguel, embora não entendessem completamente a situação, se aproximaram de seu pai e o abraçaram. Estamos com você, pai, disse Lucia suavemente. Alejandro observou a cena com uma mistura de orgulho e determinação. Enfrentaremos isso juntos, como uma família. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. As manchetes dos jornais e dos noticiários não falavam de outra coisa senão do escândalo na Tech Vision. Filho ilegítimo do magnata da tecnologia, nepotismo ou redenção, diziam as manchetes. Manuel se sentia sobrecarregado. Cada vez que saía de casa, sentia os olhares e os murmúrios dos vizinhos. Na Tech Vision, alguns colegas o evitavam, enquanto outros lhe ofereciam palavras de apoio. Alejandro, por sua vez, enfrentava o conselho diretor e os acionistas, muitos dos quais exigiam explicações e ações imediatas. Foi no meio desse caos que Alejandro tomou uma decisão ousada. Convocou uma coletiva de imprensa, mas com uma condição: Manuel estaria ao seu lado. O dia da coletiva chegou. A sala estava cheia de jornalistas e câmeras. Manuel, vestido com um terno que Alejandro lhe havia dado de presente, sentia-se deslocado, mas determinado. Alejandro se aproximou do pódio, com Manuel ao seu lado. Respirou fundo antes de começar. Boa tarde a todos. Agradeço sua presença aqui hoje. Nos últimos dias, circularam muitas histórias e rumores sobre minha relação com Manuel Rodrigues e sua posição na Tech Vision. Hoje estamos aqui para contar a verdade, toda a verdade. Alejandro procedeu a relatar a história completa. Seu relacionamento com Sofia, como perderam contato, a descoberta de que Manuel era seu filho e como isso o havia levado a reavaliar não apenas sua vida pessoal, mas também a direção da Tech Vision. Sim, cometi erros no passado, continuou Alejandro,
erros que causaram sofrimento a pessoas que não o mereciam. Mas estou aqui hoje, não para pedir perdão, mas para demonstrar como estamos transformando esses erros em algo positivo. Em seguida, para surpresa de todos, Alejandro passou o microfone para Manuel. Manuel, nervoso mas decidido, começou a falar. Meu nome é Manuel Rodrigues. Até alguns meses atrás, eu era um funcionário da manutenção na TechVision, lutando para sustentar minha família. Sim, cometi um erro no meu passado, um erro nascido do desespero e do amor por minha mãe doente. Mas esse erro não me define. O que me define são as lições que aprendi, o trabalho duro que realizei e o desejo de criar um mundo melhor para meus filhos e para todos que, como eu, enfrentaram dificuldades. Manuel continuou falando sobre os programas que havia proposto na TechVision, sobre como sua experiência de vida lhe havia dado uma perspectiva única sobre as necessidades dos funcionários e da comunidade. Não estou aqui por nepotismo, concluiu Manuel. Estou aqui porque acredito no poder da segunda chance, na importância da diversidade de perspectivas no local de trabalho e no potencial da TechVision para ser não apenas uma empresa bem-sucedida, mas também uma força para o bem em nossa sociedade. Quando Manuel terminou de falar, houve um momento de silêncio na sala. Então, para surpresa de todos, alguém começou a aplaudir. Logo, e toda a sala estava cheia de aplausos. Alejandro, com lágrimas nos olhos, abraçou Manuel na frente de todas as câmeras. Estou orgulhoso de chamá-lo de meu filho, disse, alto o suficiente para que os microfones captassem. As perguntas dos jornalistas choveram, mas Alejandro e Manuel as manejaram com honestidade e graça. Quando a coletiva terminou, a narrativa havia mudado. Já não era uma história de escândalo, mas uma de redenção, de segundas chances e de uma empresa que se atrevia a pensar diferente. Nos dias seguintes, a reação do público foi esmagadoramente positiva. As ações da TechVision, que inicialmente haviam caído com o escândalo, começaram a subir novamente. Mais importante ainda, outras empresas começaram a contatar a TechVision, interessadas em implementar programas similares aos propostos por Manuel. No entanto, nem tudo estava resolvido. Victor Salazar e seus aliados no conselho diretor continuavam sendo um espinho na lateral de Alejandro e Manuel. Eles sabiam que a batalha pela alma da TechVision ainda não havia terminado. Uma noite, enquanto Manuel jantava com sua família, recebeu uma ligação de Alejandro. Filho, disse Alejandro, sua voz carregada de emoção, acabei de receber uma notícia que mudará tudo. Preciso que você venha ao meu escritório amanhã cedo. Há algo que você precisa ver. Manuel, intrigado e um pouco preocupado, concordou em se encontrar com Alejandro na primeira hora da manhã seguinte. Enquanto desligava o telefone, não podia evitar se perguntar que nova surpresa o destino lhe reservaria. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Manuel pegou o velho colar de sua mãe e o segurou em suas mãos. Mãe, sussurrou, espero que esteja orgulhosa de mim. Prometo que, aconteça o que acontecer, continuarei lutando para fazer o que é certo. Com essa promessa em seu coração, Manuel foi dormir, sem saber que no dia seguinte, uma revelação final mudaria o curso de sua vida e o futuro da TechVision para sempre. A manhã chegou com uma mistura de antecipação e nervosismo para Manuel. Ele se despediu de sua família com um abraço extra forte, sentindo que estava à beira de algo importante. Ao chegar ao escritório de Alejandro, encontrou seu pai biológico sentado atrás de sua mesa, com uma expressão indescritível no rosto. Sobre a mesa havia uma caixa antiga de aspecto familiar. Manuel, começou Alejandro, sua voz carregada de emoção. Ontem à noite recebi uma visita inesperada. Era a irmã de Sofia, sua tia. Manuel sentiu seu coração acelerar. Mal se lembrava de sua tia. Ela havia se distanciado da família pouco depois da morte de Sofia. Alejandro continuou. Ela me trouxe esta caixa. Pertencia à sua mãe e, bem, acho que você deveria ver por si mesmo. Com mãos trêmulas, Manuel abriu a caixa. Dentro encontrou cartas, fotografias e um diário. Mas o que mais chamou sua atenção foi um envelope selado com seu nome escrito na elegante caligrafia de sua mãe. Leia,
encorajou suavemente Alejandro. Manuel abriu o envelope e começou a ler. Meu querido Manuel, se você está lendo isto, significa que já não estou mais com você. Há tantas coisas que eu gostaria de lhe dizer, tantos abraços que eu gostaria de lhe dar, mas o tempo é curto e há algo importante que você precisa saber. Seu pai, Alejandro, não sabe de sua existência. Tomei a difícil decisão de não lhe contar quando ele foi estudar no exterior. Não queria que ele abandonasse seus sonhos por nós. Talvez tenha sido um erro, mas foi uma decisão tomada por amor. Mas há algo mais, algo que poderia mudar tudo. Antes de conhecer Alejandro, trabalhei como estagiária na empresa que eventualmente se tornaria a TechVision. Durante meu tempo lá, descobri algo. A tecnologia que catapultou a empresa ao sucesso não foi criada pelos fundadores originais. Foi o trabalho de um grupo de jovens estagiários, incluindo eu. Nesta caixa, você encontrará provas, protótipos, anotações, tudo o necessário para demonstrar a verdade. Não busco vingança ou reconhecimento póstumo. Minha esperança é que esta informação possa ser usada para fazer o bem, para garantir que a TechVision se torne a força positiva que sempre sonhei que poderia ser. Manuel, meu amor, confio em você para fazer o certo com esta informação. Sei que você cresceu para se tornar um homem bom e justo. Estou orgulhosa de você, mais do que as palavras podem expressar. Com todo o meu amor, Mamãe Emanuel terminou de ler, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Olhou para Alejandro, que também estava visivelmente emocionado. Eu não tinha ideia, disse Alejandro suavemente. Sofia sempre foi brilhante, mas isso... Manuel assentiu, processando a enormidade da revelação. O que fazemos agora? Alejandro se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo. Fazemos o certo, disse finalmente. Honramos o legado de Sofia. Nas semanas seguintes, Alejandro e Manuel trabalharam incansavelmente. Com a ajuda de advogados e especialistas em tecnologia, verificaram a autenticidade das informações fornecidas por Sofia. A verdade era inegável. A TechVision havia sido construída sobre o trabalho não reconhecido de jovens brilhantes. Armados com essa informação, Alejandro convocou uma reunião de emergência do conselho diretor. A revelação causou comoção, mas Alejandro não estava interessado em apontar culpados. Senhores, disse sua voz firme, temos uma oportunidade única. Podemos usar esta informação para transformar a TechVision em algo verdadeiramente revolucionário. Manuel interveio. Propomos criar uma fundação em honra à minha mãe e a todos os jovens inovadores cujos nomes foram esquecidos. Esta fundação se dedicará a apoiar jovens talentos de comunidades marginalizadas, dando-lhes a oportunidade de desenvolver suas ideias e serem reconhecidos por seu trabalho. A proposta enfrentou resistência inicial, especialmente de Víctor Salazar e seus aliados, mas a evidência era irrefutável e a visão apresentada por Alejandro e Manuel era poderosa. Finalmente, após horas de debate, o Conselho votou a favor da proposta. A TechVision embarcaria em um novo capítulo, um de transparência, inclusão e responsabilidade social. Nos meses seguintes, a transformação da TechVision foi notícia mundial. A Fundação Sofia Rodrigues tornou-se um farol de esperança para jovens inovadores de todo o mundo. Manuel, agora oficialmente reconhecido como filho de Alejandro e nomeado diretor da fundação, trabalhou incansavelmente para tornar realidade a visão de sua mãe. Alejandro, por sua vez, encontrou uma nova paixão em seu trabalho. Já não era apenas sobre lucros e tecnologia, era sobre criar um legado positivo, sobre usar o poder da inovação para melhorar vidas. Um ano após a revelação, a família Rodrigues se reuniu para um jantar especial. Dona Carmen, agora completamente recuperada, graças aos melhores tratamentos médicos, observava com orgulho como seu filho e seus netos interagiam com Alejandro. Sofia ficaria tão orgulhosa, disse suavemente a Manuel. Manuel assentiu, tocando o colar que agora raramente tirava. Eu sei, mãe.
às vezes sinto que ela está aqui conosco, nos guiando. Enquanto a família compartilhava risos e lembranças, Manuel refletiu sobre a incrível jornada que havia sido sua vida. De funcionário da manutenção, lutando para chegar ao fim do mês, a diretor de uma fundação que estava mudando vidas, de filho sem pai a parte de uma família unida e amorosa. O colar em seu pescoço, antes um símbolo de perda e segredos, agora representava algo mais: o poder do amor, da verdade e da perseverança para superar qualquer obstáculo. Naquela noite, enquanto Manuel se preparava para dormir, olhou pela janela para as luzes da cidade. Pensou em sua mãe, em Alejandro, em seus filhos e em todos os jovens cujas vidas estavam sendo transformadas pela Fundação Sofia Rodrigues. "Obrigado, mãe", sussurrou para o céu estrelado. "Seu amor e sua coragem nos trouxeram até aqui. Prometo que seu legado viverá para sempre." E assim, com o coração cheio de gratidão e esperança para o futuro, Manuel fechou os olhos, sabendo que o amanhã traria novos desafios e oportunidades para tornar o mundo um lugar melhor.